você de fato precisava chegar até esse vídeo. Você conhece o mundo espiritual? Sabe das suas dimensões, departamentos e categorias? Ainda não? Então fique nesse vídeo até o final e eu vou estar explicando para você, um pouco sobre a dimensão do mundo espiritual e como que ela se faz presente. Bem, aqui atrás, como você está observando, se encontra o quadro com a seleção de informações que nos apresenta um gráfico visível de conteúdos visuais de como o mundo espiritual se manifesta. E quando eu falo sobre mundo espiritual, eu estou falando sobre tudo aquilo que formata o mundo espiritual como ele é. Toda a sua estrutura, todos os participantes, todos os seres angelicais, demoníacos, todos os seus departamentos, todas as suas profundidades de revelações, de visões, enfim. O mundo espiritual, ele abrange desde as coisas celestiais da parte de Deus, que provém a partir de Deus, quanto as dimensões aonde se encontra as forças das trevas, ou seja, as forças da maldade, chamadas de anjos caídos, pode ser vistos nos personagens anjos caídos e também nos espíritos imundos. Aqui atrás, vem comigo, aqui você vai observar que eu mostro um pouco sobre o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, ele tem uma proteção que Deus colocou, que se chama o domo de proteção. Domo de proteção, ao qual é toda essa linha aqui, toda essa linha, ao qual é uma proteção estabelecida por Deus para segurar, limitar as forças das trevas que estão por detrás desse domo, ou ora, fora do planeta Terra, sendo esses os seres espirituais chamados de anjos caídos, anjos da maldade. Logo, esses anjos têm que lidar com esse domo de proteção. Logo, esses anjos têm que lidar constantemente com essa limitação, ou seja, com essa proteção, com esse limite, com essa interferência que Deus colocou para proteger o domo, ou seja, o que compõe esse mundo, a terra e, enfim, como especial, os moradores da terra. Logo com isso você observa que aqui acima tem a ilustração figurativa sobre um anjo caído. Anjo caído que se encontra nessa região acima do domo, que o apóstolo Paulo também chama de regiões celestiais, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, chamado de regiões celestiais, onde estão os principados. E do lado de fora da terra se encontra uma seleção, uma classe de anjos caídos, ao qual aguarda do lado de fora uma abertura para acessar o lado de dentro do planeta Terra, onde estão as pessoas, inclusive eu e você, nesse exato momento. Daqui do planeta Terra, você vai encontrar a ilustração onde eu tenho riscado e dado a forma à cruz. A cruz de Cristo foi o lugar do sacrifício, onde Jesus foi crucificado e morreu pelos nossos pecados em sacrifício, para perdão dos nossos pecados, para a nossa libertação, para a nossa vitória sobre a morte espiritual, a morte eterna e os principados e potestades, todas as forças da maldade. Jesus morreu e com sua morte ele nos propôs e propõe constantemente vitória sobre a morte eterna e, consecutivamente, vitória sobre tudo aquilo que trabalha de forma cooperativa para promover o mal, a perdição e a condenação para a humanidade. Logo, na cruz de Cristo, quando Cristo morre, entregando-se a si mesmo, acontece uma manifestação espetacular no sentido do desespero
dos principados e potestades, que por legalidade, ou seja, legalidades, no período que Cristo foi levado para ser crucificado, enquanto aquelas pessoas estão ali assistindo aquele espetáculo, como diz a Bíblia, pessoas vinham durante a caminhada de Jesus, durante o arrastamento da cruz, a levada da cruz, pessoas dando legalidade, produzindo, movimentando energia de pecaminosidade, energia de injustiça. E isso foi abrindo legalidades, principados entraram, espíritos caídos entraram pela brecha, pela abertura do domo. Em outro vídeo, possivelmente, eu trago com mais explicação como que faz para esses tipos de espíritos malignos, anjos caídos, demônios. Como é que eles fazem para entrar nesse domo? Por dentro desse domo, já que esse domo é uma proteção, como que eles conseguem acessar a terra? Tá bom? Então aqui você vai observar que os principados e potestades entram para aquele espetáculo. E quando você vai observar as escrituras no seu comportamento a respeito do processo de sofrimento para a maior vitória de todos os tempos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você vai observar que quando Cristo entrega o seu Espírito ao Pai, acontece um movimento extraordinário. Ou seja, há um terremoto, o véu se rasga de cima para baixo, ou seja, mostrando que a manifestação vem do céu, a manifestação é providência celestial, é providência, é proveniente de um movimento superior, rasga-se de cima a baixo, o sol se escurece, há trevas durante aquele momento, e o que acontece? Principados e potestades vêm até próximo da cruz e ficam ali nas regiões celestes, nos ares. Você vai observar aqui em Colossenses capítulo 1, Paulo vai trazer essa informação de que os principados e potestades estavam lá, na cruz, estavam lá. Por quê? Porque eles desceram. Por quê? Porque acharam brecha nas energização pecaminosas, nas energização de injustiça. E a injustiça, a pecaminosidade são energias que alimentam esses espíritos e faz com que na subida da energia abra-se uma ruptura e esses espíritos acessem o ambiente. E naquele momento, o que estava acontecendo ali era uma grande produção de injustiça e de manifestações essenciais de pecaminosidade, injustiça, saciamento de perversidade, várias coisas negativas estavam sendo produzidas por pessoas na participação dos que tinham castigado Jesus durante a madrugada. Olha só. Então, quando Cristo entrega o seu Espírito, o que acontece? Os principados e potestades são expostos à vergonha, a uma batalha. E com isso nós observamos esse mundo espiritual, como ele se move apenas com essa pequena demonstração, como uma demonstração a nível resumido. Mas isso nós sabemos, e você também sabe, porque eu estou dizendo que não é nem a ponta do iceberg comparado a tudo aquilo que está relacionado ao mundo espiritual por detrás das cortinas do que se diz respeito a esse mundo físico. Deus abençoe a todos. E não esquece de participar desse espaço, dessa participação, tá bom? Aonde você estiver, por onde você estiver assistindo esse vídeo, se inscreve ou siga, curta também, deixa o comentário, não esquece de deixar o comentário para me saber em qual dimensão você se encontra, em qual raciocínio você se move. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir. Eu sou o pastor Claudenício e também dirigente do trabalho SOS Sobrenatural. E até a próxima, se Deus permitir. E comigo aqui.